Eu sublinhei este verso, creio que é o verso 66, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. É muito importante nessa narrativa, meus amados, este pequeno detalhe que está sublinhado ali. Se vocês notarem, eu quero fazer um drama aqui. Então Eliezer foi chamar a noiva, ele foi chamar a noiva lá na terra dos parentes de Abraão, e ele foi sozinho. E quando ele vem trazendo Rebeca, já estava próximo de Isaac, Rebeca já tinha avistado Isaac, Isaac já tinha avistado Rebeca, ele manda parar, ela pergunta quem é, ele disse, é ele. Ele disse, você espere aqui um minuto e eu vou conversar com ele. E quando ele vai conversar com Isaac, muito provavelmente, ele deve ter perguntado a Eliezer, e aí, como foi? Deu tudo certo? Quem é esta mulher? Pode ver ali que está muito bem escondido nas Escrituras que antes que Isaac fosse e tomasse a Rebeca, ele foi sábio. Ele disse, não, eu vou chamar ele primeiro. Ele vem primeiro falar comigo. E lembre-se que Eliezer representa o mensageiro. E você deve se lembrar, e eu já estou adiantando um pouquinho na lição, que os santos disseram para o profeta que ele seria chamado primeiro. Disse, olha, você vai ser julgado primeiro. Haverá uma conversa entre os dois primeiramente, pois ele quer saber se a noiva que o mensageiro conseguiu para ele é aquilo que ele esperava, se a viagem foi bem sucedida, se foi próspero o seu caminho e se tudo deu certo. Esse texto é muito importante para nós falarmos deste assunto nesta noite. Nós podemos ver, então, que antes que Rebeca, ele falou, olha, você espera aqui um pouquinho, Rebeca, deixa eu ir lá falar com ele. E ele foi conversar com Isaac, e diz ali, e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Aí depois diz que Isaac tomou e levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, e ela lhe foi por mulher, e amou-a, e etc. Não é? Vamos começando a dizer isso. Muito bem. Olha, é tão importante esse assunto, meus amados, tão importante. Vocês vão, com a ajuda de Deus, nós vamos ver aqui a razão pela qual nós queremos falar disso novamente. Eu quero mostrar aqui para vocês, ir direto, talvez, pular um pouquinho aqui, e depois eu volto, porque esse é um assunto... ele é de extrema importância para nós. É de extrema importância para nós. Aqui está na mensagem o rapto. Aqui está a base do nosso ensino nesta noite, nosso estudo. Na mensagem o rapto. E olha, antes de você criticar, antes de você falar qualquer coisa, preste bem atenção nas palavras do mensageiro. Pois as palavras do mensageiro são palavras bíblicas. Ele está embasado na Bíblia, como nós veremos aqui. Aqui na mensagem o rapto, ele diz algo para nós que é uma das coisas que todo verdadeiro cristão mais aguarda, que é o cumprimento do rapto, a vinda do Senhor, o encontro com o Senhor nos ares. E ele diz aqui, quando ele estava falando sobre o rapto, então ele detalha sobre o rapto, e ele vai no livro de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 16, onde Paulo, o primeiro mensageiro, já havia trazido este assunto, e ele revela para nós, pois ele é o anjo revelador, como é que essas coisas aconteceriam. Diz aqui no parágrafo 128, vamos dar uma olhada? O próprio Senhor descerá dos céus com um alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não percam isso. Estão vendo? Notem, a palavra diz em 2 Tessalonicenses que há 3 coisas. Notem, do verso 13 ao 16, há 3 coisas que têm que acontecer antes do próprio Senhor aparecer. E eu sublinhei aqui no meu texto original, mas não foi passado aqui, mas eu quero que você sublinhe ali, ó. Há 3 coisas que têm que acontecer antes do próprio Senhor aparecer. Rapidamente agora, para que possamos encerrar. A primeira coisa que acontece, notem, um alarido, depois uma voz, depois uma trombeta. Vamos ler isto agora e veremos se está certo.
Pois o próprio Senhor descerá do céu com um alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz de trombeta. Tem de acontecer antes, olha, meus amados, antes de Jesus aparecer. Agora, Jesus faz essas 3 quando ele está descendo. Olha que interessante isso aqui, meus amados. E se vocês alguma vez já prestaram atenção em algo que nós falamos aqui, preste atenção nisso. O profeta está dizendo que o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus tem que acontecer antes de nós vermos Jesus. Logo, se você já colocou o seu cérebro espiritual para pensar, você vai ver que então não pode ser Jesus que realiza a voz de arcanjo. Pois ele disse que essas 3 coisas... Agora, ele acabou de dizer que é Jesus, não disse que é Jesus? O que eu quero dizer, Jesus literalmente na sua pessoa. Pois Jesus é Cristo. Jesus é Cristo. Cristo é Deus. Não é? Cristo é o mistério de Deus revelado. Então, veja bem, ele está dizendo que essas 3 coisas acontecem antes de nós vermos Jesus. Então, a voz de arcanjo vai soar, mas não é ele ainda que vai estar ali. A voz de arcanjo vai soar, mas não é ele que está ali ainda, literalmente, fisicamente falando. Não é ele, senão a palavra perdeu o sentido do que o profeta está nos dizendo. Para provar isto, ele diz que Jesus faz as 3 coisas. E ele disse que o alarido é a mensagem. Mas não foi Jesus literal que desceu na terra aqui e entregou para nós os 7 selos. Não foi ele literal, mas era Cristo, na forma de um profeta. Veja então que o alarido e a voz de trombeta devem acontecer segundo o mesmo molde. Será Deus, será Cristo, mas não ainda na pessoa literal de Jesus Cristo que nós aguardamos encontrar com ele nos ares. E isso é de extrema importância para nós entendermos. Eu estava orando pedindo a Deus para que me ajudasse a falar deste assunto. Pois muitos reclamaram, não entendi, irmão Neville, não entendi. Você já falou, nós não entendi nada. Mas, olha, agrava aí. Essas 3 coisas são executadas de uma forma que não é o próprio Jesus literal que soa essas 3 coisas. Você está entendendo? De algum modo, é ele, é Cristo. Mas em que forma ele estará fazendo esta obra? Essas 3 coisas. A primeira foi na forma de um profeta, o alarido. A segunda, veremos. Veremos como isto está revelado nas Sagradas Escrituras e também nas mensagens. Então nós estamos vendo aqui, eu li do 128 ao 130. Ele fala 2 vezes nesses 3 parágrafos, ele disse essas 3 coisas acontecem antes de Jesus aparecer. Olha, irmão, ou então a palavra perdeu o sentido. Não estou manipulando as escrituras, não estou manipulando a mensagem, estou lendo exatamente do jeito que está escrito. Não estou fazendo isso. Também no parágrafo 152, ele volta a falar do mesmo assunto. Um alarido, depois uma voz e então uma trombeta. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. A segunda coisa é a voz da ressurreição. A mesma voz, uma grande voz, que em São João 11, do 38 ao 44, que chamou Lázaro da sepultura, ajuntando a noiva, e então a ressurreição dos mortos. Vejam, para serem tomados com esta voz. Agora, observe as 3 coisas que acontecem. A próxima é o quê? Uma trombeta. A terceira coisa é a trombeta, o qual, sempre na festa das trombetas, é chamar o povo para a festa. E esta será as bodas da noiva, as bodas do cordeiro com a noiva no céu. A primeira coisa que vem é sua mensagem, chamando a noiva a juntar-se. A próxima coisa é a ressurreição da noiva que dorme. Aqueles que morreram lá atrás nas eras, eles serão arrebatados juntamente. E a trombeta é a festa nos céus, no céu. Ora, é esta coisa que acontece, amigos. Muito bem. Ficou claro, então? Olha, não foi Jesus literal que executou o alarido. A pessoa literal de Jesus era ele, era Cristo, mas na forma de um mensageiro. Ele está dizendo que a voz de arcanjo vai soar antes de nós encontrarmos com Jesus nos ares. Quem é que soa essa voz? E também a trombeta de Deus acontece antes de encontrar com Jesus nos ares. 3 coisas acontecem. Ele disse, a trombeta é o chamado para nós passarmos 3 anos e meio na glória.
não é? É um chamado, é um convite, ou aliás, um chamado de ajuntamento, né? Nós veremos sobre isso. Nós veremos sobre isso. Você vai entender a importância, o porquê que o irmão Neville tem entrado nisso, entrou no ano passado, e quero voltar a falar sobre isso mais um